Imagina a seguinte situação na mesa de uma diretoria executiva de futebol. Existe um buraco gigantesco no ataque do time que precisa ser preenchido para ontem, sabe? Nossa, aquela velha pressão absurda de início de temporada, né? Exato, pressão total. Porque o maior craque da equipe, a referência do time, está simplesmente fazendo as malas para ir embora. Aí, de um lado das opções na mesa, tem um veterano que já está no Brasil, mas, e aqui é o grande detalhe, ele está com um tendão de Aquiles recém-rompido. Um cenário clínico terrível. Pois é. E do outro lado da mesa tem uma aposta no rigoroso inverno russo que custaria tipo a bagatela de mais de 40 milhões de reais de uma só vez. Muito dinheiro envolvido, caramba. E aí, qual botão a diretoria deve apertar? Porque quem acompanha o mercado de transferências de fora, muitas vezes acha que é igual a um jogo de videogame, né? Tipo, quem tem o cofre mais cheio, vai lá, escolhe o jogador com a maior nota no jogo, faz a transferência e pronto, magicamente resolvido. Exatamente isso. Mas, na vida real, a realidade engole essa teoria muito rápido. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise profunda de hoje, onde a nossa missão é investigar a anatomia de uma grande decisão de mercado no futebol brasileiro. E que mercado, viu? Sim. A gente reuniu dados esportivos, informações pesadas de bastidores e, claro, cifras milionárias sobre a reestruturação do ataque do Atlético Mineiro. O que a gente tem em mãos hoje mostra como uma lesão no tendão de Aquiles, um investimento absurdo na Rússia e um salário astronômico se cruzaram. E se cruzaram para mudar a história de dois times imensos, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio. Certo. Vamos desconstruir isso, começando pelo ponto zero. O epicentro dessa crise toda, que foi a iminente saída do grande ídolo, o atacante Hulk. Olha, o que é fascinante aqui é notar como a urgência de repor um ídolo pode virar um clube de pernas para o ar. Porque as nossas fontes confirmam que o Hulk tinha encaminhado tudo para rescindir o contrato com o time mineiro para jogar no Fluminense. É uma bomba no colo do departamento de futebol. Uma bomba relógio. Perder um jogador com esse peso, com essa história, não é só um probleminha de escalação no domingo. É um colapso total no ecossistema do clube. A liderança, o marketing, a tática, vai tudo por água abaixo. E aí entra o pânico, né? O temor de começar a principal fase das competições sem a referência técnica colocou a faca no pescoço da diretoria mineira. Eles precisavam agir rápido. Tinham que dar uma resposta imediata para a arquibancada. Sim, para acalmar os ânimos. E foi aí que o alvo inicial surgiu no mercado interno. A primeira sondagem foi atrás do Braithwaite, aquele atacante dinamarquês do Grêmio. E aí que a gente entra na parte perigosa da coisa. Eles foram fazer a sondagem preliminar para entender os valores, mas esbarraram num detalhe médico crucial que está nos relatórios. E não é um detalhe pequeno, né? Não, de jeito nenhum. Exatamente quando o Atlético Mineiro tentou essa aproximação, o Braithwaite estava no meio da recuperação de uma das lesões mais temidas por qualquer atleta de alto rendimento. Ele tinha acabado de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles. Nossa. Para quem está ouvindo entender a dimensão disso, imagina que você precisa de um carro urgente para trabalhar hoje, sabe? Uma emergência real. Não dá para esperar o ônibus. Não dá. Aí, na hora de escolher, você tenta comprar um modelo de luxo incrível, uma Ferrari. Só que o carro tá lá na oficina mecânica com o motor totalmente desmontado. Pobre da Ferrari, no cavalete, sem conseguir andar. Exatamente. O tendão de Aquiles é basicamente a caixa de câmbio de um atacante, né? Sem ele, não importa a força do motor. A tração simplesmente não chega nas rodas. Com certeza. E a biomecânica explica esse pânico todo. O tendão funciona como um elástico super potente no nosso corpo. Ele armazena energia e libera de uma vez. Quando um centroavante precisa dar aquele pique curto para enganar o zagueiro, é o Aquiles que trabalha. É a explosão muscular. Sim, é o torque. Sem isso, o atleta perde a explosão. E a recuperação, nossa, passa longe de ser rápida ou garantida. É uma gestão assumindo o risco de comprar o carro quebrado, né? O que é fascinante, como você mesma disse, é que a urgência
fez o clube cogitar assumir esse risco médico gigantesco no início. Mas a ficha caiu, ainda bem, né? Como a opção era fisicamente muito incerta, eles deram um passo para trás. Precisavam abrir a carteira em outra direção. E que direção! Eles deram um cavalo de pau no planejamento, atravessaram o oceano e foram até a Rússia para comprar o colombiano Mateu Cassierra do Zenit. Uma mudança de rota radical. E cara também, diga-se de passagem. Muito cara. As fontes trazem os números e, olha, o negócio custou 7 milhões de euros, trazendo para nossa realidade aqui, ultrapassa a marca de 40 milhões de reais. É um caminhão de dinheiro. Um absurdo de dinheiro. Então me tira uma dúvida. O que tudo isso significa na prática? Porque, gastar 40 milhões de reais em um jogador que está lá na Rússia, acostumado com um ritmo diferente, não seria uma aposta tão arriscada quanto trazer um veterano machucado lá do sul do país? Então, essa é a grande charada do mercado da bola. Parece trocar 6 por meia dúzia, né? Mas a natureza do risco é completamente diferente. É a clássica decisão entre apostar no departamento médico versus apostar na comissão técnica. Como assim? Explica melhor. Olha, o risco do Braithwaite era biológico. E a biologia, ela é teimosa. Não importa se o técnico é um gênio. Se as fibras do tendão não curarem direito, o cara não corre. Foge do controle do clube, entende? Pode crer. Fica na mão da fisiologia do cara. Exato. Agora com o Cassierra, o corpo dele estava intacto, o risco de gastar 40 milhões ali era puramente de adaptação técnica, tática e ambiental ao futebol brasileiro. É o choque cultural, o calendário maluco daqui. Sim, mas é um risco gerenciável. O clube pode dar treino extra, psicólogo, tradutor. O motor do carro está funcionando, só você precisa ensinar ele a correr nessa nova pista. Certo, faz todo sentido. Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? Porque olhando as fontes, o desempenho inicial do Cassierra logo depois que ele chegou foi bem tímido. Nossa, foi devagar, quase parando. A bola não chegava, ele parecia meio perdido. Pois é. O que na hora poderia até ter justificado o pessoal pensar, putz, devíamos ter esperado o Braithwaite melhorar. A pressão de substituir o Hulk começou a pesar nos ombros do colombiano. Só que aí, o cenário mudou drasticamente. Mudou. E mudou rápido graças ao banco de reservas. Não aos jogadores, mas ao técnico. O Eduardo Domingues? Ele mesmo. O Domingues teve a leitura perfeita da situação. E os números mostram isso, né? Porque o colombiano finalmente deslanchou de vez sobre o comando dele. A gente tem aqui os dados recentes, são 18 jogos e 4 gols marcados. O que no começo parece pouco para 40 milhões. Pode parecer. Mas o detalhe crucial é que 3 desses 4 gols foram marcados só nas últimas 5 partidas. Aí sim, a engrenagem começou a girar. Exatamente. O ponto de inflexão de toda essa história, o momento em que a adaptação se provou um sucesso, foi no clássico contra o Cruzeiro. O jogo grande, onde o bicho pega de verdade. Exato, vitória por 3-1 e o Cassierra foi o cara do jogo. Ele marcou um gol e ainda deu uma assistência. E logo depois do jogo, no sábado, ele deu uma declaração muito boa que a gente separou aqui. Ele disse, abre aspas, cada dia me sinto melhor. Estou tendo sequência, isso é muito importante. Hoje consegui marcar, mas o mais importante é a vitória da equipe, fecha aspas. Mas se a gente conectar isso com o cenário mais amplo, né? Essa palavrinha que ele usou, sequência, é o segredo de tudo. Sequência de jogos, né? Isso. Ter sequência é exatamente o que um jogador precisa para justificar o investimento de 40 milhões de reais. O Eduardo Domingues bancou ele, não tirou o cara do time na primeira vaia. E com essa continuidade em campo, o Cassierra finalmente resolveu o problemão deixado pela saída do Hulk. O motor do carro finalmente aqueceu. E é bem aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a gente precisa olhar para a estrada que o Atlético não pegou. O que aconteceu com o plano A? O fator Braithwaite. O caminho não percorrido, a situação no Grêmio que ficou com ele. Sim. Como o Cassierra resolveu a vida do ataque atleticano, o Braithwaite deixou definitivamente de ser cogitado em Minas. E o retorno dele no Grêmio, depois de ser relacionado novamente lá em março, foi incrivelmente discreto. Discreto até demais pro tamanho do nome dele. Demais. Olha os dados em 11 aparições no Grêmio desde o retorno médico, ele foi titular apenas 3 vezes.
A maior parte do tempo ficou sentado no banco de reservas. E o dado mais chocante de todos: nenhum gol marcado. 0 gols. Para um centroavante, isso é desesperador. E, nossa, sim, isso levanta uma questão importante que vai muito além das 4 linhas. O fator financeiro dessa brincadeira. O bolso do clube. Exatamente. Porque a vida continua, a folha de pagamento bate na porta todo quinto dia útil, né? O contrato do Braithwaite com o Grêmio foi renovado até dezembro de 2027. Nossa, 2027 é muito tempo. É um compromisso gigantesco. E o salário dele, somado àquele parcelamento das famosas luvas, que são os prêmios por assinatura de contrato, beira a casa dos 2 milhões de reais mensais. Pera, vamos processar essa informação. 2 milhões por mês? Sim, todo mês. Caindo direto na conta de um jogador que tá no banco e que não marcou um único gol ainda. Cara, considerando então que ele ganha quase 2 milhões por mês e não rendeu nada em campo, aquela contratação lá do Cassierra, que todo mundo achou um absurdo pagar 40 milhões de reais, na verdade ela acabou sendo quase que um desconto ou um alívio financeiro para o Atlético Mineiro a longo prazo. Mas com toda certeza. Esse é o grande erro de quem avalia futebol só pela manchete do valor da compra. Pensa na contabilidade. O custo do passe do Cassierra é diluído ao longo dos anos de contrato dele. A famosa amortização que o pessoal de finanças fala. Isso mesmo. Enquanto isso, um salário de 2 milhões mensais do Braithwaite dá 24 milhões de reais por ano. É um buraco negro financeiro. 24 milhões num ano só? E o Grêmio assumiu isso. Então, o custo mental e mensal de um jogador em declínio físico paralisa completamente o planejamento de qualquer clube. É por isso que outras equipes simplesmente não têm como contratá-lo agora. Ele ficou inegociável. Fica travado no elenco, né? É um peso enorme. E o Atlético Mineiro escapou dessa âncora financeira por muito pouco. Que loucura. Para quem acompanha a gente, olha como as coisas se desenham nos bastidores. Basicamente, a desistência do Atlético em relação ao Braithwaite foi uma tempestade perfeita, né? Perfeita. Todas as peças se encaixaram de forma surpreendente no fim das contas. Pois é, tivemos de um lado a ascensão técnica de um novo contratado, o Cassierra, que bancou a bronca e está fazendo os gols. Do outro, a demora na recuperação e o mau momento técnico total do alvo original lá no Rio Grande do Sul. E a cereja do bolo, claro, o peso daquele salário absurdo de 2 milhões de reais por mês que a diretoria mineira preferiu não herdar. E ainda usaram a economia que tiveram com a saída do Hulk para investir num ativo durável e saudável. O clube decidiu seguir com o elenco ajustado, confiando no sistema do Eduardo Domingues. Foi a decisão mais racional possível. Escaparam de um desastre anunciado, literalmente por causa de um laudo médico que os assustou na hora certa. E isso me deixa com um pensamento muito provador para quem está ouvindo a gente, continuar refletindo depois que a gente terminar por aqui. Porque é muito comum, né, a gente avaliar os clubes de futebol e os diretores só por os grandes astros que eles apresentam naquelas coletivas de imprensa com a camisa do time. Os fogos de artifício no aeroporto. Exato, o alarde todo. Mas olhando com lupa para essa história inteira envolvendo o Atlético Mineiro, o Grêmio, o tendão de Aquiles do Braithwaite e a reviravolta do Cassierra, a gente se pergunta, será que o maior golaço da diretoria de um time de futebol não é justamente aquele contrato astronômico e perigoso que eles decidem, no final das contas, não assinar? Olha, na minha visão, essa é a verdadeira gestão de excelência. Saber dizer não. Com certeza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa análise profunda de hoje. O valor de observar esses milhões que se movimentam nas sombras dos bastidores muitas vezes nos conta histórias muito mais ricas do que apenas os gols no gramado. E que história, viu? Muito obrigada pela companhia, pessoal. É isso aí. Fiquem de olho nos detalhes e até a nossa próxima exploração.